Salve, salve galera, tudo bem? Bom, no começo da semana o Corinthians venceu o Minas, chegou à campanha ali de 15 vitórias e 11 derrotas nessa primeira fase do NBB, se manteve na sexta posição e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então antes da gente começar, não se esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, todos os nossos vídeos assim que eles forem lançados. Vocês não fazem ideia de quanto um like e uma inscrição faz bem pro nosso canal, faz bem pra gente e vocês não têm esforço nenhum. Mas vamos lá, vamos começar, né? Bom, a sexta posição do NBB, né? Ela é engraçada. Ela é um divisor, ela é um teto muito bem definida, né? Bem definido nessa edição, né? Os times que estão acima nunca descem para ela, os times que estão abaixo nunca conseguem ultrapassá-la. São os blocos ali que a gente já vinha falando desde o começo da temporada, muito bem definidos. E vários outros times já passaram por lá, né? O Fortaleza, quando esteve no seu melhor momento da temporada, antes do início do Super 8, estava na sexta posição. Semanas atrás, o Mogi chegou na sexta posição no seu melhor momento no campeonato. Até fiz vídeo também sobre o Mogi naquela época. Agora é o Corinthians. Mas tem algumas diferenças, né? A primeira e mais óbvia é o tempo do campeonato, a gente já está chegando no finalzinho, então estar em sexto agora é algo muito mais consolidado, por mais que as equipes elas venham se alternando ao longo da temporada, vale quem vence o último jogo do ano, no final das contas, né? Vale quem chega em sexto lugar na última rodada. E o Corinthians, além disso, a gente tem que lembrar que ele teve um início muito ruim. Ele teve um início ali de 3 vitórias e 7 derrotas nos primeiros 10 jogos. Muito por conta de lesão, né? Teve lesão, mas principalmente Covid também. Foi um surto muito grande. Primeiro um atleta aqui, um atleta ali. Depois chegou num ponto em que o time teve um surto em todo o clube praticamente, né? O Corinthians não pôde nem fazer o que o São Paulo fez, de puxar uma molecada de 15, 16 anos da base, porque estava todo mundo com Covid. E aí 2 dessas 7 primeiras derrotas, por exemplo, foram por WO, ali contra o Minas e contra o Fortaleza Basquete Cearense. Mas depois disso, nos 16 jogos seguintes, o Corinthians conseguiu 12 vitórias, e 12 em 16 é 75% de aproveitamento, né? É uma campanha ali suficiente para deixar o time brigando pela terceira posição, se tivesse mantido esse nível o ano todo, né? Para vocês terem uma ideia de como o Corinthians vem bem aí em todo 2021, acho que a gente pode falar assim, né? E como que o Corinthians chega nessa situação? E além disso, né, a vitória sobre o Minas, estava esquecendo aqui, deixa o Corinthians com uma marca muito legal nesse campeonato, que ele é o único time que conseguiu vencer Flamengo e Minas. Mas nenhum time conseguiu vencer os dois. A maior parte perdeu para os dois, né? O Paulistano conseguiu vencer o Minas, o São Paulo conseguiu vencer o Flamengo, e o Flamengo venceu o próprio Minas, mas nenhum conseguiu fazer o que o Corinthians fez, que foi vencer os dois. Então, eu acredito que o Corinthians, falando ainda em termos de tabela, né, de classificação, ele deve se manter ali no G8. Não sei se consegue manter a sexta posição, porque tá tudo muito equilibrado e o Corinthians ainda tem um Flamengo aí nas próximas rodadas. Então, tabela um pouco difícil do Corinthians, né? E pra cima, né, não dá pra subir mais, porque tá 2 vitórias atrás do Bauru, 3 vitórias atrás do Paulistano, só que na verdade ele ainda leva desvantagem no confronto direto contra os dois times, então ele precisa fazer uma vitória a mais, ele precisa fazer 3 e 4 vitórias para passar esses dois times, faltam 4 ou 5 rodadas, muito improvável, a gente pode até considerar que não vai rolar, que não vai dar tempo. Mas pensando em playoffs, o Corinthians ele se torna ali um adversário extremamente indesejado, né, num possível cruzamento. Deve ali, perdão, caiu meu microfone aqui, deve ali fazer um bom trabalho, se conseguir passar por umas quartas de final, quem sabe ele consiga até encrencar um pouco numa série melhor de 5 contra os times do G4. Aí já é um exercício muito pro futuro, né, para daqui mais de um mês, mas pelo nível que o time está apresentando e pelas vitórias que ele vem tendo, não seria uma grande surpresa, né? É possível esperar que ele consiga ali pelo menos tirar 1, 2 jogos dos times mais em cima da tabela, porque além de vencer o Corinthians, o Flamengo e o Minas, ele bateu o Bauru também, né, dos times que estão ali para cima dele. Então tem vindo muito bem. Mas vamos lembrar, né? O Corinthians, eu falei disso
antes da temporada começar, né? Então esse vídeo nem é tanto análise tática, porque eu não falei muito da campanha do Corinthians nos últimos meses, tanto aqui na Locomotiva quanto no Área. Mas vamos relembrar um pouquinho a pré-temporada, né? O Corinthians não se sabia com que orçamento, com que nível de time ele entraria nesse NBB, né? Foi muito tarde para o mercado. Mesmo assim, conseguiu montar um time bem interessante. Não é o maior orçamento, não é o maior elenco, mas é extremamente versátil. Com todo mundo saudável, o Corinthians tem praticamente todos os tipos de jogadores que você pode esperar numa equipe de basquete ali, né, com 10, 12 nomes. Você tem um armador um pouco mais arrojado, mais agressivo em direção à cesta, que pontua um pouco mais, que é o Fischer. Você tem um armador ali para jogar junto com ele, que cadencia mais, desacelera um pouco o jogo e faz ali um pouco mais do feijão com arroz também, que é o GG. Aí você parte para as alas, você tem um showman, você tem o Fulvio, que é o ídolo da torcida, um cara também que infiltra, que não tem medo de driblar, de chutar mesmo contestado. Nem sempre dá certo, é verdade, mas é um cara ousado, digamos assim. Aí você tem também o Malcolm Miller, que é um jogador muito eficiente, né? Inclusive eu votei nele pro Jogo das Estrelas, ele acabou não indo, mas ele defende bem, tem um chute de 3 muito bom, tá com 46%, 46, 48%. Enfim, é um número muito alto do perímetro, né? Um aproveitamento bom. Em diversas partidas, nessas últimas 12 vitórias do Corinthians, por exemplo, ele fez mais do que 20, 22 pontos, então é um cestinha nato também, ajuda muito o time. Aí você pega nos pivôs, você tem ali Arthur Bernard e Lucas Sievert, são caras que conseguem jogar tanto no perímetro quanto embaixo da cesta, isso seja no ataque, seja na defesa. Você tem o Renato, que é um cara mais experiente, um pouco mais técnico, que se encaixa muito bem com o que o Demetrius quer, né? O Renato e o Fischer, na verdade, são dois jogadores que o Demetrius sempre gostou muito, né? Depois que o Fischer saiu para o Bauru, o Demetrius tentou levar o Fischer todos os anos de volta para o Bauru e não conseguiu. Agora está trabalhando de novo com ele. O Renato também já jogou com o Demetrius, entende bem o sistema de jogo, como ele gosta de jogar. Também está tendo uma participação muito boa, né, nessa equipe do Corinthians. Está numa temporada melhor que ano passado pelo Bauru, por exemplo. E você tem o Lucas Cauê, que é aquele cara mais forte, mais protetor de aro mesmo, sabe? Que ali embaixo ele vai contestar seu chute, ele vai tentar te dar um toco, e além de tudo ele ainda consegue ser ágil, né? Ele consegue ter ali uma boa movimentação, não chega a ser um Arthur Bernard, um Lucas Sievert, né? Mas ele consegue fazer isso muito bem. Ele, inclusive, em determinados momentos, ele pega a bola da linha dos 3 e parte para dentro para enterrar, né? Um cara daquele tamanho, um cara com esse peso, né? Pivô geralmente é bem mais pesado. Então, o Corinthians ele consegue fazer muito bem isso, né? Você tem ali também o Vezarinho, que reveza ali com o Fischer, com o GG muitas vezes, até o Dalacqua já jogou, o Diallo já jogou também, então você tem ali jovens também que conseguem fazer um bom trabalho nessa equipe do Corinthians. E, assim, é um time que ele é muito regular defensivamente ao longo das partidas, né? Ele consegue manter o adversário mais ou menos na mesma faixa de pontuação, e o ataque não. O ataque é verdade que começa muito mal, tá? O Corinthians ele não costuma ter bons inícios de jogos no NBB, ele tende a crescer ao longo das partidas, né? Eu fiz até eu peguei a pontuação do Corinthians ao longo desses últimos 16 jogos, ele faz 22% perdão, dos pontos no primeiro período só, né? As equipes geralmente fazem ali na casa dos 25%, 26% dos seus pontos no primeiro período, o Corinthians faz só 22% e deixa para dar uma carga maior no terceiro e no último período principalmente, quando ali já chega em 26%, quase 27% dos seus pontos no último período. Podia ter um pouquinho mais de regularidade ali, mas fato é que ele consegue manter o adversário numa zona relativamente estável ali em termos de pontuação, não costuma oscilar tanto e vai melhorando o ataque ao longo dos jogos. Com um elenco desse que eu falei, né, que ele tem ali praticamente todos os tipos de jogadores que você pode imaginar, né, para uma equipe de basquete hoje em dia, ele consegue se moldar muito bem o adversário. Por mais que a melhor formação, né, o quinteto mais utilizado, seja ali algo mais leve, com Sievert e Arthur, ou com Renato, Sievert, Renato e Arthur, são os quintetos mais usados, o Lucas Cauê entra geralmente em situações mais específicas, mas o Corinthians ele consegue se moldar muito bem ao jogo, ao que o adversário lhe oferece, porque ele tem todos
todo esse tipo de jogadores. Ele consegue se moldar também de acordo com o que o jogo determina, com a necessidade ali de cada jogo. E aí entra um mérito muito grande dos atletas, mas também do Demetrius, né, que está aqui na foto aqui atrás. O Demetrius, ele surgiu muito bem no Minas, né, com ali aquele time de Léo Demétrio, Henrique Coelho, Fusaro também. Foi para o Bauru, conseguiu manter ali o nível do Guerrinha, claro, com mudanças no time, mas conseguiu manter o time ali chegando em finais de NBB, final de Liga das Américas. Aí o orçamento começou a cair e ele ganhou um título, continuou levando o time ali longe nas competições sul-americanas, mas com o tempo ali, obviamente houve um desgaste, a temporada passada também não foi boa, e ele consegue, de certa forma, não diria renascer, né? Nossa, desafinou a voz aqui, né? Não diria renascer porque isso implicaria que ele estava meio morto, meio descartado, e não era o caso, mas ele conseguiu voltar a ter um crescimento, né, voltar a ter essa relevância e colocar um time entre os principais do país, né, porque nas 2 últimas temporadas pelo Bauru, por diversos fatores, né, não cabe falar não cabe falar aqui nesse vídeo, mas por diversos fatores não conseguiu. E agora isso tá rolando de novo, né? O Corinthians, ele é um time que tudo bem, ele ainda oscila muito, né? Ele tem dificuldades ali, ele perdeu 2 partidas para o Caxias, né? Não chegou no Super 8 porque perdeu para o Caxias no Vladimir Marques, e perdeu no retorno, perdeu 2 partidas para o Paulistano, então você vê, são os 2 times com o ritmo de jogo mais lento nesse NBB, né? São os 2 times mais que usam menos posses, tem o menor pace nesse NBB. O Corinthians teve dificuldade, né? Então é um time assim que não é perfeito, longe disso, mas está fazendo um trabalho muito legal, um feijão com arroz muito legal, um time que está sempre extremamente espaçado em quadra, é impressionante. Às vezes você vê as outras equipes que em determinados momentos elas passam, depois elas agrupam um pouco mais ali. O Corinthians não, o Corinthians ali junto com o São Paulo espaça pra caramba, então também dá espaço mesmo dentro da quadra, tem ali como fazer o Fuller infiltrar bem, o Fischer infiltrar bem, o Malcolm Miller também sempre que necessário, e é um time que ele se torna mais regular. Não é o melhor orçamento, não é o melhor elenco, não é o melhor ataque, a melhor defesa, não tem um grande destaque, um grande fundamento que o Corinthians fala, que você olha pro Corinthians e fala, putz, isso aqui ninguém mais faz. Mas mesmo assim ele tem feito um bom trabalho, feito o simples, feito o básico, e conseguiu ter uma regularidade muito legal. Porque uma marca daquele meião de tabela ali são equipes como Franca, Unifacisa, Fortaleza, que oscilam muito, né? Fazem jogos excepcionais e jogos irreconhecíveis. E o Corinthians não, você sabe mais ou menos o que esperar, e num dia que dá tudo certo, ele consegue bater o Flamengo, ele consegue bater o Minas, ele consegue bater o Bauru, e dominando. Ele foi muito bem nesses 3 jogos, né? Pra citar esse exemplo. Tem ali alguns problemas ainda, né? Principalmente com essas equipes que jogam num ritmo um pouco menor, mas ele consegue se virar, né? Contra o Minas, por exemplo, ele castigou muito o fato do Minas estar ali com 2 pivôs o tempo inteiro quase, que não chutam de 3, né? O Ronald JP Batista. Então, só para dar exemplo desse último jogo, né, que é o mais recente, que chamou bastante atenção. Então o Corinthians, ele tá fazendo uma campanha muito legal, pensando em continuidade do trabalho, né? Se conseguir manter parte desse elenco pro ano que vem, se reforçar em algumas peças específicas, acredito que pode sim brigar na parte de cima da tabela, né? Se continuar nessa toada, se continuar nesse ritmo. É claro, no basquete brasileiro muita coisa muda de um ano pro outro, é difícil a gente pensar nisso, mas o Corinthians está muito bem hoje, né, nessa reta final, ele cresce na hora certa, né, ele chega na reta final muito bem. E pode ser ali um adversário bem complicado nos playoffs, viu? Para quem vai enfrentar o Corinthians ali, talvez seja bem difícil. Mas é isso, viu, galera? Acredito que eu não esqueci de falar nada. Se eu esqueci também, eu venho outro horário aqui para falar. Não se esquece também, novamente, reitero, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Devo fazer nos próximos dias um vídeo sobre o Pato, também, né, analisando essa campanha na primeira fase do Pato Basquete, que tá bem legal. Mas é isso, eu aguardo vocês nos próximos dias. Muito obrigado e falou!